tivesse amizade. As palavras são um pouco exageradas e merecidas, mas compreensíveis no contexto. Devolvo-as exponenciadas. Congratulo também de estar aqui nesta circunstância, se bem que cada vez mais eu me questiono sobre o sentido destas efemérides todas, que às vezes nos trucidam por completo a nossa vida, mas para ser consequente com o que vou dizer a seguir, acho que a palavra que se declina na noite de cada um de nós, de alguma maneira faz sentido também vir aqui. Portanto, é com muito gosto que estou aqui convosco e vamos partilhar um pouco mais do que... Vamos pensar um pouco com o Michel Henry. Vou desenvolver em 3 pontos. Aliás, são mais, mas eu só vou ficar com 3. Algumas considerações de ordem introdutória, enfim, para balizar um pouco as coisas. Um segundo ponto sobre a relação entre filosofia e fenomenologia do corpo, muito a partir de um texto do próprio Michel Henry. E um terceiro ponto, que é justamente sobre esta temática, uma pergunta que temos que fazer a Michel Henry, se é possível uma carne sem corpo, depois verá o sentido da resposta. A questão que escolhi para o título da intervenção não é minha. E a-t-il une chasse encore? É uma pergunta que Emmanuel Falck pôs de viva voz a Michel Henry no ICP em 2001 e à qual este teve a oportunidade de responder também de viva voz nesse encontro. Estou em crer que no quadro do colóquio que aqui nos reúne é uma das questões decisivas que temos que pôr a Michel Henry, se não haverá uma progressiva desincorporação de carne no arco temporal que vai de 1949, quando terminou de redigir Filosofia, Etnologia e Corps, e está a publicação em 65, e finalmente, nestes últimos escritos, em 2002, Encarnação de Filosofia de la Chair, que aliás motivou o encontro em Paris. Portanto, é neste arco temporal que vamos citar. O quadro mais amplo do debate nesse encontro no Instituto Católico era o da convergência, para Michel Henry evidente, para outros possível, para outros, enfim, problemática, entre a fenomenologia radical da vida e o cristianismo, ideia presente nos últimos escritos de Michel Henry, justamente sobre a experiência cristã. E o modo como este interpretava aquela confluência, ou mesmo identidade, a partir dos textos do Novo Testamento, muito em especial o Evangelho de São João, ao ponto o Logos do prólogo ao Logos grego, no ciclo que vai pelo menos desde Heraclito aos históricos. Michel Henry, como todos sabem isso, vê neste Logos do Cosmo uma falsa luz e uma intencionalidade mortífera, com o olhar petrificante e objetivante de Medusa, que depois teria contaminado e infectado de voyeurisme todo o pensamento ocidental. Naturalmente, todos sabemos que o dito Tournant théologique de la phénoménologie française, uma obra de Dominique Janicot, que Michel Henry protagoniza à outrance, incomodou e incomoda bastante aqueles que veem na fenomenologia exclusivamente um método de investigação e de elucidação, chamada redução, e não um compromisso ou posição existencial face a conteúdos eventualmente transcendentes, se não mesmo, diria, uma adesão a uma doutrina de fé, como é evidente em Parole du Christ, por exemplo, de 2008. Há muitos fenomenólogos que questionam precisamente esta transição da fenomenologia como método para um outro tipo de visão. Por exemplo, Jean-François Courtine, mesmo Paul Ricoeur, ou mais recente, morreu há 3 semanas, Marc Richir, que é um fenomenal a este propósito bastante interessante. Por outro lado, o interesse desta fenomenologia pelo cristianismo neotestamentário, e aqui em especial pela tradição joânica, se não deixou de suscitar sérias reservas, como veremos, provocou sobretudo um apreço e simpatia no círculo dos teólogos franceses e, aliás, portugueses, homenagem ao professor Costa Freitas, que de algum modo continua aqui connosco, e também filósofos, evidentemente, em França e sobretudo em Portugal, onde a conversão, no caso em França, de um intelectual, de um filósofo de renome à religião católica, é um tropo já clássico. Lembramos, por exemplo, do próprio Mendes de Rand, a conversão de Léon Bloy, a mais famosa, talvez, de Paul Claudel, 25 de dezembro de 1886, Jacques Maritain, o seu batismo em 1906, 20 anos depois, ou Charles Péguy, no Natal também de 1912, Bergson, Girard, e podíamos continuar esta ideia da conversão do intelectual na cultura francesa, ou podíamos ir para Chester, também na Inglaterra, etc. De que certa apologética apressada logo procura tirar partido para o domo sua. Embora não seja por esse viés que o pensamento de Michel Henry nos interessa,
mas pela coisa mesma de que se trata, a relação que possa haver, a relação que possa haver entre o corpo, a carne e a vida na sua outra relação, não deixaremos de notar aqui e ali um parecido fervor apologético nas últimas obras de Michel Henry. Mas aquela interrogação de Falk vai ao coração mesmo do problema e aponta reservas importantes ao pensamento do autor. Com efeito, a pergunta: haverá uma carne sem corpo? Traz para o debate com Michel Henry também um antigo confronto, o que chamaria um imenso conflito de interpretações, que entre os séculos II e os séculos V opôs a tradição eclesial confessante, que pretendia salvar a realidade do corpo de Cristo gerado nas entranhas de Maria, contra a pletora de movimentos gnósticos e docetistas, para os quais, como Manés, fundador do manicaísmo, o corpo do Salvador era uma aparência e uma ilusão doxa. Ou Apeles e Valentino, para quem a carne da encarnação do Verbo era uma carne sideral ou carne especial, de tipo angélico, ou ainda Marcião de Sino, que afirmava simplesmente: o corpo, cito, é um saco de excrementos e o mundo é uma prisão. Por isso, agoniados com o absurdo teatro do mundo, os gnósticos procuravam refúgio, evasão e salvação no pathos da vida íntima e na luz pura que vinha do alto e que, de golpe, invadia totalmente a alma do gnosticos, à margem e contra o querigma e a pedagogia da fé da comunidade. Aliás, essa angústia e ansiedade não eram exclusivas do gnosticos cristão, mas atingia igualmente os pagãos, como bem viu Dodds, Henri Charles Pouet, Michel Tardieu, Simone Petremont, etc. Aliás, para alguns, o fascínio dos cristãos pela luz gnóstica, por essa falsa luz gnóstica, contra a Santa Gnose, suposta Santa Gnose, realmente de Alexandria, seria fruto de uma deletéria influência da filosofia grega. Com efeito, o pensamento grego sempre sentira grande incómodo e dificuldade com o estatuto do corpo e da matéria. Como referem, por exemplo, Jean-Pierre Vernant e Bruno Senel, dizem eles que nos textos homéricos, por exemplo, o termo soma era reservado exclusivamente para o cadáver, para o corpo morto, e não para o corpo vivo, que era todemas. Oposição que se aprofunda no dualismo pitagórico entre sema e soma, recolhido por Platão no Fédon e no Fédro, e que depois se metamorfoseará já positivamente no neoplatonismo, com Plotino e Próclo, na chamada ideia de corpo-veículo, ou queimar, corpo astral, matéria inteligível, etc. Mas para Platão, o soma parece participar da resistência bem mais funda e mais arcaica da cura, tal como nos aparece no Timeu 52. Qual espaço informe, território vazio fora da polis, receptáculo impensável, hipodoquê, para o inteligível, reino da antiga Ananquê, que Aristóteles, na Metafísica Teta, designará como proteiule, ou ainda, digamos, como régia dissimilitudes dos padres da Igreja, na Lexio cruzada com essa região longínqua do filho pródigo, de Lucas XV. Em suma, a matéria parece ser o que resta depois que se pensou tudo o que havia a pensar. Esgotada a inteligibilidade, esse princípio da exterioridade surge assim como um não sei quê, quase indiscernível do nada, ou atender para ele, mas sem nunca o atingir. Mas trata-se, afinal, de um nada resistente, sempre obstaculizante. Esta questão, como se sabe, é recorrente na história do pensamento ocidental e não há pensador que, de um modo ou outro, não se tenha confrontado com ela. Veja-se, por exemplo, Maurice Blondel, no Princípio de l'Action, 1893, que diz: Pour mouvoir de moi-même le petit doigt, o problema do pequenino, como é que eu consigo mover o pequenino dele? O problema com que arranca l'Action. Michel Henry recolhe o problema por via da epoquê fenomenológica, por tudo entre parênteses, e no seu intento dar a ver através da consciência constitutiva. A pergunta, porém, que resta para a fenomenologia e para Michel Henry é esta: é possível reduzir um corpo que não seja um crematório, naturalmente? É assim, é possível reduzir um corpo? Passo assim ao segundo ponto. Fenomenologia e filosofia do corpo. A obra Filosofia e Fenomenologia do Corpo, já editada em 65, mas escrita nos finais dos anos 40, inscreve-se sob o ressigno do resgate da subjetividade real contra o dualismo cartesiano das mediações metafísicas, o qual,
dualismo, expulsar a vida, isto é, a ação, o movimento, o desejo, as emoções vitais, a alegria, a tristeza, o medo, do seu milieu próprio, isto é, a subjetividade da experiência interna transcendental, e deixar-as lá fora como meras determinações da res existência. Assim, no cogito cartesiano, a vida morre porque não passa aí de uma ideia pensada. O desejo real torna-se nele, cito, ideia de um desejo. Uma ação real na ideia de uma ação. O movimento real na ideia de um movimento. O je pense é como que o ecrã ou o palco onde se encenam e projetam representações vazias, exames. Afinal, não é o século XVII o século do teatro par excellence? Cervantes, Shakespeare, Locke, Racine, Corneille, Molière. Seria, afinal, o cógito uma espécie de Dom Quixote inventando gigantes, enquanto a Dulcinea espera e sempre lhe escapa ao mesmo tempo. Urge, assim, resgatar a vida real que, erroneamente, o Descartes, desta obra, remetera para a extensão e que abandonara no mundo ou de obra. Com este intento, e fazendo percurso com Le Prince de la Pensée, que foi Mende de Biran, Michel Henry vai aprofundar a descoberta viraniana do nosso corpo como um corpo subjetivo. Não algo quimérico, idealizado pela res cogitans, nem algo perdido na transcendência da res extensa, mas esfera real e originária da nossa experiência imanente, que comporta o que há de mais humilde, mais banal, mais comum. Se eu estou a citar esta última parte. E tal como o corpo subjetivo não é apenas, pois, o corpo vivo da nossa experiência natural, mas deve ser dito, cito, corpo humano, e corps vécu, que se senta a sentir fome, e sede, e cansaço, e se sacia e descansa. Em suma, um corpo do esforço, portanto, onde a ipseidade do moi é imediatamente dada a si mesma. Visa-se deste modo, com a ajuda do melancólico filósofo de Bergerac, uma teoria ontológica do moi, uma ontologia da subjetividade como imanência radical, procurando escapar quer à exterioridade da coisa, quer à transcendência do ego cógito e às suas representações mentais. No dualismo cartesiano, revela-se, pois, como a metafísica se tornou, cito, irmã do realismo materialista mais grosseiro. Fim de citação. Semelhante aos mortos, que nas mitologias gregas erram sem cessar à procura de um lugar em que possam tomar forma e de novo saborear, cito, sentir e abraçar a alma da metafísica é sem consistência e sem ser, é ligeira e vaporosa, e se está em todo o lado e se intromete até nos sonhos dos vivos, é porque na realidade não está em lado nenhum. Incapaz de ser o que quer que seja, como a pseudo-subjetividade dos modernos, a alma da metafísica aspira à existência, mas é apenas um nada, elle n'est que le néant. Ser-lhe preciso ter um corpo. Il lui faudrait avoir un corps. Página 70, fim de citação. Ter um corpo ou ser um corpo? E que corpo, perguntamos? Naturalmente, Michel Henry explicitará não um corpo objetivo, porque este é precisamente como o universo da res extensa, isto é, com componentes físicos, químicos, ossos, sangue, músculos, nervos, em suma, massas transcendentes, página 87, e onde a vida real se perde. E esse corpo material, diz já Michel Henry em 1948, é aquilo em que a alma não pode encarnar. Nesse microcosmos, a alma não pode, cito, encontrar nem habitação, nem morada. Fim de citação. Vê-se que, apesar de Michel Henry começar por lutar contra o dualismo, não parece que tenha conseguido de todo escapar à sua agenda e à pertinência das suas questões. Não é que não aceita a distinção real entre res extensa e res cogitans. Simplesmente, para ele, a subjetividade viva, real, não está nem pode estar nem numa nem noutra. Nem no pensamento, nem na extensão. É na demanda de um outro milieu que encontra Mende de Biran e a afirmação de corpo subjetivo contra a ideia de corpo objetivo. Veremos mais à frente se, assim, o dualismo não apenas se subtilizou, se metamorfoseou e mudou de lugar. Ora, o que é, pois, o corpo subjetivo apresentado e terminado no capítulo 2 de Filosofia e Fenomenologia do Corpo? Fenomenologicamente, começa por aparecer, como já foi dito hoje, aliás, como um poder real de produção, pouvoir de production, um esforço deliberado, effort velu, uma força, uma vida, um ato. Manifestando-se assim, in acto exército, como a ação que modifica o mundo, o ego é
primordialmente um je peux, eu posso, antes de ser um eu penso. São os poderes primordiais da vida que o corpo subjetivo patenteia, por exemplo, nos gestos banais, cotidianos e naturais, na brincadeira das crianças, antes de elas pensarem nisso ou antes de conhecerem objetivamente o seu corpo. Neste caso, pode dizer-se com rigor que esses movimentos são impressões ativas, opostas às impressões kantianas, que são passivas, e que se coincidem e se confundem com o corpo subjetivo, porque não sobram reflexivamente dele para o tentar constituir ou compreender de fora. Foi por via deste movimento imanente e subjetivo que Maine de Biran avançou para a concepção de uma teoria ontológica do corpo, ou por outras palavras, cito, arrancou o ser e a realidade do movimento à esfera do ser transcendental, diríamos, à ideia cartesiana, e a definiu como corpo real, como um ser subjetivo transcendental. Consciente da torção semântica que imprime aqui ao termo corpo, Michel Henry alerta que uma filosofia que concebeu a verdade originária como um ser real, e não como uma ideia, não deve recuar perante esta aparente absurdidade, que consiste em dar ao conhecimento ontológico e originário o nome de corpo. Pois, se a essência da subjetividade transcendental se manifesta como je peux, e, cito, se o nosso corpo é o conjunto dos poderes que temos sobre o mundo, em citação, o saber disso é-nos dado na imediatez do movimento que se conhece por si mesmo, na sua vivência imanente, pelo sentimento do esforço que se constitui a partir de si e não a partir do mundo, página 80. Dando como exemplo aquela mão que, antes de ter o mundo à mão, se tem a si própria como aquilo que lhe está mais à mão, num saber primordial e sem distância. Citação. O movimento da mão nada tem a ver com uma deslocação no espaço objetivo ou no meio transcendente qualquer. O movimento originário e real é um movimento subjetivo. Mas noutras passagens, Michel Henry interroga-se o que é este espaço objetivo que a minha mão, nesta intencionalidade para pegar no copo de água e beber. Que espaço é este? Que espaço é este? O que quer dizer que o ego age diretamente sobre o mundo. Não age por intermédio do corpo. Estou a citar. O ego é ele próprio este corpo. Ele próprio este movimento. Ele próprio este meio. Ego, corpo e movimento são uma e a mesma coisa. Fim de citação, página 83. Não, portanto, ter um corpo, mas ser um corpo. Enfim, poder-se-ia continuar a reler a filosofia, a fenomenologia do corpo, de modo a tornar mais pertinente a recusa de Michel Henry em considerar o movimento corpóreo como algo intermediário ou instrumental, ou o corpo como veículo entre a subjetividade e o mundo, mas um órgão de conhecimento ontológico parce que, dans sa propre révélation à soi, c'est aussi l'être du monde que lui sera manifeste. Fim de citação. Os capítulos seguintes sobre le mouvement et le sentir e a crítica ao dualismo e ao mecanicismo cartesianos, do dualismo cartésien, e muito especialmente a conclusão sobre le problème de l'incarnation, la chair et l'esprit, mostram a saciedade. O que nos interessa notar aqui é como este elogio e reconhecimento do corpo e da encarnação como tangência imediata de si a si e com o mundo parece perder-se de algum modo mais tarde no ébloui leitor de São João. De algum modo, a carne foi perdendo o corpo nesta demarche, foi-se desincorporando. Em 1987, quando da reedição da obra, a Filosofia do Corpo, afirma ainda que nada tem alterado. Ou seja, o termo corpo continua a prestar-se às mil maravilhas a uma fenomenologia da vida. Mas nos últimos escritos sobre o cristianismo, vemos cada vez mais algum desconforto a instalar-se com o próprio termo corpo, ficando-se preferencialmente pela carne, pela vida e o seu pathos. Onde outrora dizia corps, agora, em encarnação, ou c'est moi la vérité, ou sobretudo em parole du Christ, Michel Henry dirá sempre, preferencialmente, chair. E não é apenas uma flexão semântica ou uma pequena diferenciação. Porque carne surge agora aqui em oposição radical ao corpo, concebido como algo exclusivamente mundano, exterior, objetivo, o que sem dúvida legitima a pergunta que foi e continua a ser feita legitimamente por Emmanuel Falk. Haverá uma carne sem corpo? E passo assim para o que será o meu último ponto aqui. Até que ele continue. Esta interrogação abrupta,
compreende-se à luz da afirmação tranchante com que abre e termina Encarnação. Cito Michel Henry. Definida por tudo aquilo de que um corpo se encontra desprovido, a carne não poderia confundir-se com ele. A carne é precisamente o exato contrário dele. Encarnação, página 9. Página 365 do filme. O nosso corpo não é um corpo, mas uma carne. As adversativas não deixam margem para dúvidas. A cisão ou o corte coupure entre corpo e carne é agora radical. O que outrora, comentando Mende de Biran, era tão e ainda só uma aparente absurdidade, isto é, a expressão do corpo subjetivo como forma de dar conta da experiência interna transcendental, o movimento, o sentido, mostrou-se agora, afinal, em todo o seu absurdo. Naturalmente, sabemos que, na tradição fenomenológica husserliana, de onde Michel Henry partiu, Lar e Coppa eram duas entidades distintas. Mas o que visava a fenomenologia não era cavar o abismo de uma separação entre eles, mas demandar a correlação originária, o quiasma da subjetividade transcendental, não apenas com a fenomenalidade do fenómeno, mas também com esse X incógnito transcendente que resiste sempre à redução. E nessa demanda, recorda Emmanuel Falk, Husserl chega a falar, inclusive, de Leibkörper, um corpo de carne, que é a forma possível para nós de referenciar a unidade entre o corpo que tenho, e neste sentido se inscreve no mundo à maneira das coisas, no espaço e no tempo, como diria Ricardo, e o corpo que sou, isto é, a carne senciente de todos os dias, na sua dimensão vivencial, incorporada, reconhecendo essa tensão entre identidade idem e identidade ipse, mas sem operar o rasgão, por exemplo, aparece no flyer, no texto do flyer que aqui temos, ele diz que nada tem a ver, é excessivo, nada tem a ver, uma coisa nada tem a ver com outra, no seguimento do que já disse, sem operar esse rasgão entre, diríamos, interioridade e essa outra dimensão transcendente, diríamos nós, do ponto de vista feminista. Aliás, no manuscrito de 1921, Husserl chega a reconhecer, isto foi publicado no Husserliano, volume 14, que é, pois, um problema fundamental e que é preciso pensar a partir do fundamento. Isto é, cito, elucidar como a carne se constitui também como carne física. Como carne física. Fim de citação. Sabemos bem as críticas de Michel Henry a Husserl à Encarnação, por supostamente não só não ter cumprido a melhor promessa da fenomenologia, por ter roubado o vivido para as essências, mas, mais ainda, a ter traído por não avançar para o patos da carne na sua autorrevelação acósmica extramundana. Uma questão é, e Husserl, evidentemente, enfim, neste sentido, compreende, é se isso ainda pode ser filosoficamente tematizável. Isto é, como pensar, como ter acesso à vida. Michel Henry bem pode dizer, Encarnação, página 123, que, cito, o acesso à vida só se dá nela, por e a partir dela, que lembra uma célebre forma doxológica da cristologia. Mas, nesse caso, esta mesma proposição está a mais. A partir de onde pode o filósofo Michel Henry dizer, trazê-lo à luz do dia, senão como uma espécie de apólogo evangelizador? Ai de mim se eu não anunciar esta boa nova. A aporia do idealismo transcendental que ele critica em Husserl não é, afinal, a sua própria aporia. Claro que Michel Henry conhece a crítica de Hegel e não quer aparecer como secretário da vida. Por isso propõe a célebre inversão da fenomenologia e responde, cito, não é o pensamento que dá acesso à vida, mas é a vida que permite o acesso aceder a si. Mas é a vida que permite ao pensamento aceder a si. Encarnação, página 121. Aceitei. Mas ainda assim, esta mesma afirmação, que pretende dar conta disto, está ela própria a mais. Uma fenomenologia da vida, no sentido genitivo-subjetivo, isto é, fenomenologia dela, não a nossa fenomenologia da vida, mas uma fenomenologia dela, não pode desdobrar-se em viver e dizer que vive, que permite, em dizer que a vida, do ponto de vista de Michel Henry, não pode ter metalinguagem. Não pode ter nenhuma metalinguagem. Por exemplo, a expressão, sim, vida enquanto vida, la vie en tant que vie, não é tão rebarbativa como o ser enquanto ser da metafísica. Por isso, a fenomenologia de Michel Henry enreda-se, afinal, no paradoxo dos místicos.
fala daquilo sobre o qual nada se pode dizer. Seria de perguntar, face a esse invisível e inefável secundum nós, se não seria mais coerente concluir como Wittgenstein no Tratatus. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Outra questão é ainda se, depois desse místico mergulho na noite da vida, pode haver ainda qualquer acesso ao corpo a partir da carne. Por outras palavras, e citando Emmanuel Falk, tudo se passa como se a carne, isto é, l'épreuve da nossa própria vida, se tornasse aqui de tal modo invasiva que lhe aconteceria chegar a esquecer que possui e mesmo se experiencia materialmente e visivelmente em e através de um corpo. Fim de citação. Michel Henry não fala aqui tanto de esquecimento como a famosa passagem da duplicidade do aparecer, às vezes dualidade, que duplicidade do aparecer, no horizonte do mundo e no patos da vida. Várias páginas da encarnação. Situação que Emmanuel Falk não deixa de reconhecer de algum modo como se fosse análoga à da dupla verdade averroísta com que Tomás de Aquino se confrontava na Suma contra os Gentios. Com efeito, que haja corpo, cito, que haja corpo e carne numa dualidade do aparecer, não diz efetivamente como da carne se acede ao corpo. Limita simplesmente a constatar a dualidade do aparecer, mas a questão é do trânsito. Daí a razão porque, no que respeita à afirmação teológica e confessante da encarnação divina, Michel Henry, por exemplo, evita várias vezes identificar a encarnação charnelle de Deus com a sua humanização histórica e corporal na figura do Verbo encarnado. Como se houvesse, diríamos, a encarnação do Verbo, mas depois o Jesus, nascido na manjedoura, supostamente, filho de Maria, de Nazaré, é diferente. As críticas a que, deste modo, o pensamento de Michel Henry dá ao flanco são evidentes. A primeira é o facto de rejeitar quer o judaísmo, quer o helenismo. Isto é, no fundo, voltar a Ireneu contra os judeus e contra os gregos. Do judaísmo, em primeiro lugar, porque no livro do Gênesis, Adão fora criado não